Olá, gente querida! Nós estamos aqui em mais um episódio todo especial, preparado para você, é claro, no Estúdio 5, que não poderia deixar de ser, né, gente, do meu amigo Bruno Dortas, e também a Slim Concept, que juntos são os patrocinadores oficiais do podcast Troca de Experiências, que está recebendo aqui nesse episódio. A gente falou que ia voltar com tudo e voltamos mesmo, hein, gente? Uma pessoa muito especial, muito meiga, muito ela, né? E eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que ela está fazendo agora. Ela passa isso para a gente. Ela está num ramo, né? Há 29 anos, é muito tempo, é uma vida. Passou por várias fases, com certeza, mas está vindo aí com vários projetos, gente. Ó, Desenvolva a Mulher, Rede de Impacto. Vai ser apresentadora do podcast Desenvolva Mulher, que acabou de estrear aqui no Estúdio 5 também, que gracinha! E está cursando administração e também tricologia capilar. Eu não tenho nem noção do que eu acabei de falar com vocês, mas ela é especial e ela vai dar detalhes para que a gente possa entender melhor. É uma honra recebê-la aqui, Irla Medeiros. Muito obrigada. Obrigada pelo elogio. Falar que eu sou meiga, para mim, falei, olha que gracinha. Que legal ouvir isso. Passa, né? Sabe, essa serenidade. Que bom, obrigada. Gente, é uma honra estar aqui essa noite com a Priscila. Espero que a gente possa fazer bastante trocas, que eu amo trocas. Trocas, eu gosto também, muito. E eu quero, na verdade, o Troca de Experiências é justamente isso. A gente conhecer, porque você hoje é uma profissional, né, do ramo, mexe aí com cabelo de mulheres, tem o seu estúdio, mas você traz algo diferenciado. Mas antes desse profissional, tem uma pessoa. Atrás do crachá. Atrás do crachá. Tem a Irla. E a gente quer muito saber como que foi isso. Foi por motivação? Foi por assim, escolha sua mesmo? Fala pra gente, como foi isso tudo? Quem é a Irla? Então, a Irla, ela vem sendo assim, construída e desconstruída a cada dia. Mas eu digo que quem tem o nosso manual é Deus. Então, quem me diz quem sou é Ele. Exato. E Ele vem me revelando isso, e cada camada que eu faço, assim, que eu me descubro, eu falo, uau! Né? Que a gente tem sempre, às vezes, um limite, a gente sempre vai além. Sim. Então, a Irla é uma pessoa que acredita em propósito. Eu acredito em propósito. Amém. Eu acredito, eu acredito em essência. Muita coisa. Eu acredito em essência. E a Irla cabeleireira, ela veio justamente daí também, mesmo sem entender muito o que era essência, sem entender o que era propósito. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a minha vida ela foi construída em cima disso. A minha origem veio disso, assim, de ter esse entendimento. A minha lapidação foi Deus me fazendo entender propósito, me fazendo entender essência. Até mesmo quando eu fugi muito disso, já era Deus querendo me mostrar realmente o que não era para mim. Então a Irla é essa pessoa, ela é uma eterna mulher se desenvolvendo. Que bacana, eu amei essa coisa do desenvolvimento, porque acontece com todas nós, Exatamente. com todos. Eu sou uma pessoa muito de observar, eu te falei isso, né? Eu Sim. sou de observar. Então, no meu trabalho, eu tenho muitas referências, eu convivo com muitas mulheres. E por eu estar nesse momento, assim, né, na minha vida, me desconstruindo, querendo criar algo, eu sou uma pessoa que as minhas coisas, o que eu faço tem que ter porquê. Tipo, Sim. sabe? Eu não gosto de fazer por fazer, eu tenho porquê. Sem base. Tem que ter o porquê. E eu fui vendo que cada mulher ia trazendo histórias, situações. E isso desde antes, desde muito novinha. Sim. Eu já tinha esse olhar, essa percepção. Que bacana. Eu já tinha isso. Porque só que eu não tinha... O povo, assim, limitou muito essa questão, né, do ser, né, da profissão cabeleireira. Você vai ali para dar uma melhorada no visual e não se trata só de autoestima.
isso daí foi algo também que foi desconstruído em mim. Se eu começar a contar a minha história, é muito interessante, porque já na adolescência eu arrumava o cabelo das minhas amigas da igreja, antes de ir para o culto, as meninas todas na minha casa, arrumando cabelo. Que Então, bacana. eu sempre falo, você quer descobrir o seu talento, você começa a observar aquilo que todo mundo gosta que você faz, né? Sim. Aquilo ali pode ser uma forma de você ganhar dinheiro. Sim. Às vezes as pessoas ficam tão à procura do que eu vou fazer da vida. Descobre em você o que as pessoas elogiam e que você faz com amor. Normalmente Nossa, o segredo está aí. que lindo. E foi o que aconteceu comigo. Eu fazia naturalmente cabelo ali das minhas amigas e tal. E um dia na igreja, você vê como que é propósito. Um dia na igreja, eu era da segunda igreja na época, segunda igreja batista. E um dia foi anunciado lá na igreja um projeto do SESI, eu acho, que estava dando 1 mês de curso grátis para cabeleireiros. E eu peguei e falei assim, eu vou fazer, eu gosto disso. E eu levei, tipo, adolescente, eu levei como coisa assim, que legal, vou Uma fazer. oportunidade. Uma oportunidade de fazer algo diferente. E eu fui fazer. E o mais engraçado é que isso foi anunciado na igreja para todas as pessoas. E eu fui a única da igreja. Você tá brincando? Eu fui a única. Porque ia eu e uma outra amiga minha, que também estava sempre lá em casa normalmente a gente comigo. gosta mais de ser cuidada do que cuidar de alguém. Eu não sabia disso. Não sei, deu essa impressão agora. Né? Depois do anúncio geral, só sobrava você. Hoje eu entendo isso. Foi mais uma forma. Hoje eu olho para trás e falo, cara, é muito Deus confirmando o que era o meu propósito. Sim, um sinal. Tanto é que era eu e uma amiga minha e ela ia fazer. Mas olha só, um dia antes de iniciar o curso, ela foi chamada para um emprego. E ela não pôde ir. Aí pronto. Aí apontou. Aí eu fiz ali o curso e pronto, descobri assim, apaixonada. Sabia que eu amava fazer aquilo ali. Foi o básico do básico? Fui muito, mas assim, com 1 mês eu já achava que eu era cabeleireira. Mas com certeza, bom, na verdade você se descobriu antes, né? O curso veio só para poder colocar aquele ponto final. É por aí, garota. Exatamente. Não, mas assim, naquela coisa bem leiga mesmo, tipo, pegando a tesoura, cortando cabelo, de que eu sempre fui assim, muito ousada para as coisas, e achando que eu era cabeleireira, e eu oferecia, vamos cortar cabelo. E o legal é que o povo aceita. Aceita, menina? Sim. Eu tenho várias amigas assim que estão nesse ramo, principalmente da estética. Precisa-se realmente, né, de pessoas que aceitem o desafio. Exatamente. De quem está iniciando, gente. E isso, tira bife, sai torto, uns negócios assim. Mas aí deu continuidade. E você? Aí ali eu falei, é isso que eu gosto. Aí eu fui fazer estágio em alguns salões aqui em Itaperuna, estagiei com algumas pessoas e fiquei assim com aquele sonho de ter o meu salão. Falei, cara, eu quero ter um salão para mim. Mas nesse meio tempo eu casei muito nova, casei com 19 anos. Então eu casei e a minha realidade meio que mudou. Mas o mais engraçado, eu vou contar aqui, né, que a gente tá falando dessa parte de propósito. E eu estava falando com você agora há pouco como que eu ando debaixo de palavras e direcionamentos. Sim. E quando eu ainda não tinha casado, eu tinha tido um sonho que o meu avô ia montar um salão para mim, porque meu avô e minha mãe era separada e meu avô ajudava muita gente. O meu sonho, o meu avô ia montar um salão para mim no Fiteiro, um bairro aqui de Itaperuna, né? Sim. E eu pensei assim, como Deus sempre falou muito comigo em sonho, eu fiquei tipo assim, a gente acha que Deus está falando com a gente para aquele momento. E adolescente, então, que não tinha ainda muita experiência em relacionamento, assim, né? Então eu falei, nossa, Deus vai me dar um salão, e contei isso para todo mundo. Deus me deu um sonho, Ele vai me dar um salão, não sei o quê, no meu sonho. Aí tá aí o tempo. E aí a realidade meio que mudou, isso não aconteceu. Meu avô veio a falecer. E depois, quando eu casei, tive a minha filha, casei, fui morar no Fiteiro. E tive a minha filha e fui trabalhar em um comércio aqui de Itaperuna. E eu fui trabalhar lá, fiquei trabalhando, e aquilo começou a acender no meu coração de novo a chama de fazer cabelo. Porque ali eu tendo convivência com várias mulheres, eu comecei de novo, aquilo te chama, né? Comecei de, nossa, o cabelo tá assim. Deixa eu fazer isso, eu sei fazer, já trabalhei em salão. Aí comecei, trabalhava
E, né, no meu serviço lá, e depois chamava as clientes para casa para fazer o cabelo lá na minha casa. E era por hobby. E eu comecei a fazer isso, aí acendeu a chama de novo. Aí eu fiz o quê? Trabalhei mais 4 anos, fiz um tempo de casa e fui montar o salão para mim. Aonde? No No fiteiro. fiteiro. Eu tinha idealizado que seria Não de uma foi, forma, sim, mas foi de outra. foi pelas suas próprias mãos. Aí eu achei isso assim, muito interessante de como Deus vai realmente, quando ele tem um propósito, ele vai te conduzindo, mesmo Sim, que a gente eu às já vezes estou achando que o seu avô era a sabedoria da história. olha aí uma pessoa aí que traz revelação de sonhos. Olha, gente, ai, que lindo, né? É emocionante mesmo, né? Porque uma pessoa que tem, né, tem uma sabedoria, né? Que teve o seu respeito, que ajudava. Ele então, foi um olha, pai para mim, né? Então, dentro da lógica, ele é essa sabedoria de você ficar mais um tempo para depois criar seu próprio destino. Muito interessante. E o mais engraçado, você falando isso, você me trouxe na memória aqui, ativou aqui minha memória. Quando eu era bem criança, eu passava as férias com ele na roça e tinha aquelas espigas de milho, não tinha cabelo? Meu Deus, já estou imaginando. Eu brincava com aquilo, de cortar e tudo mais, mas isso tudo sem saber. São fragmentos, né? Sim. Que quando você olha para trás, você vê que está ali, os sinais estão ali, né? Sim. O que ia te conduzindo. Hoje eu tenho essa noção. Então, eu fui, montei meu salão, casei, né? Casada já, montei meu salão ali. E dali começou esse meu propósito de realmente fazer o que eu amo. E eu ainda não sabia que era tipo um chamado mesmo, eu não entendia dessa forma. Mas uma vocação. Uma vocação, Mas eu me sentia muito bem, eu queria levar. Eu sou muito de contatos, muito de conexão, então eu não queria também. só cabelo, eu sempre tive essa coisa de me importar com a pessoa, conversar, de ter aquela coisa mais humana. Nunca, tipo, vou só fazer seu cabelo. Para mim era sempre algo a mais. Até porque, agora eu vou falar daqui para lá, né? Você está falando como profissional. E eu vou falar, tipo, uma cliente sua. Por muitos momentos, a gente tira realmente um tempo para estar nesses ambientes como uma fuga, entendeu? De problemas, de situações. E tudo que a gente quer, às vezes, é um tempo só para nós. Exatamente. Ali eu fui descobrindo exatamente isso, o quanto tem tudo a ver com a identidade da mulher, o cabelo dela, né? Tem muito a ver com a identidade. Sim. Então, o quanto que isso gerava, assim, essa troca e essa conexão. E nessa época eu comecei, assim, a querer, tipo, o cabelo, a área de cabelo é uma área muito perigosa porque ela trabalha muito no status. Sim. Né? Ela trabalha muito no status. Muito. Então, se você. É o que eu te falei, que a gente tem uma linha tênue, e quando a gente é muito novo, a gente tem que começar a se policiar, a gente tem que começar a se observar, mas essas coisas eu fui aprendendo lá na frente. Então, tudo é um tempo mesmo, né? Ainda bem que a gente não ficou frustrada, né, minha amiga? Nós estamos nos desenvolvendo. Desconstruindo. Isso aí. E se dando-se a oportunidade a nós mesmos, né? Nos dando a oportunidade de reconstruir. Né? De reconstrução. Muito importante. Desculpa, vai, continua, porque a história é linda. É verdade. Muita verdade. Mas aí, o que acontece? Eu comecei a querer buscar, assim, quem não quer, né? Quem não quer fazer um bom serviço e ser reconhecido por aquilo. É uma validação, mas não era uma validação só porque eu queria aparecer. Parecia que eu precisava daquilo para mim, para dizer que eu sabia fazer algo. Tempos depois eu vim descobrir que era por conta de baixa autoestima, toda a situação que eu fui sendo transformada depois, fui entendendo que na época eu não sabia que era isso. Sim. Mas era uma forma de validação, mas era uma validação externa. Eu ainda não sabia que isso tinha que vir de mim, não das pessoas. Eu passei por isso também. Em situação diferente, né? Uhum. Porque eu não sou cabeleireira. Mas, na vida, né? Isso, mas foi o que Deus foi me mostrando, o real propósito disso. Por isso que Deus coloca um monte de mulheres sentadas ali na minha cadeira.
Porque a gente faz essa troca, você entendeu? Porque o desenvolver não é, tipo assim, eu amo essa parte do desenvolvimento, mas eu aprendi que a Bíblia diz isso, um ferro afia o outro. Então eu aprendi que eu estou te afiando, mas você também está me afiando. Interessante, né? Muito lindo. Sim, você já viu que isso Deus me falou através da história de Isabel e Maria. Né? Porque quando Maria fica grávida, a mãe de Jesus, ela é rejeitada ali naquele momento por José. Sim. E ela fica sem saber o que fazer, mas o anjo falou para ela, vai estar com a sua prima, porque ela já estava no sexto mês, eu acho, de João Batista, não é verdade? Mesmo, no sexto então mês. Ela estava o quê? Num processo adiantado. Então vai estar com uma pessoa que já passou pelo processo e está lá na frente. Nossa, forte. É muito forte. E aí Deus falou comigo, minha filha, vai ter momentos que você vai ser Maria e vai ter momentos que você vai ser Isabel. Entendeu? Vai ter momentos, tem situações que eu vou ser Maria, eu vou estar precisando aprender com você, mas Sim. tem situações que você é Isabel, você já passou pelo processo, aí você pode me informar. Sim. Então, aí isso daí foi sem eu saber, mas já era Deus colocando a sementinha do desenvolva no meu coração. Que lindo. Isso, aí a gente pensa assim, né? Às vezes as pessoas ficam, quem tá vendo às vezes de fora, fica assim, a Irla, cabeleireira, mexe com cabelo, com um projeto de desenvolvimento de mulheres. Só que nasceu ali dentro do salão. São coisas totalmente conectadas, não são desconectadas. Só cresceu e já não cabia mais dentro do salão. Só que para isso... Que bom. É muito bacana. Essa questão do crescimento. Sim. Né? Porque tem os pontos positivos e os pontos negativos também, e a gente tem que aprender a lidar com todos eles, porque o crescimento ele vai trazer visibilidade, ele vai trazer força, mas também vai trazer dores, né? Porque tudo que cresce às vezes não vai comportar, igual você disse, não estava cabendo mais ali, né? E essa mudança às vezes nos assusta um pouco, mas é bom, tem um propósito. Assusta muito, mas assim, eu passei por essa lapidação primeiro. Aí eu voltando nessa parte tal do status, né, aí ali a minha vida financeira começou a melhorar. Essa área da beleza é uma área muito boa para isso, né? Eu realmente assim, eu amo o que eu faço. Então eu faço, eu procuro fazer com excelência. Porque eu amo, então eu realmente me envolvo, eu quero ver o cabelo saudável, eu quero ver um corte que vai combinar com o seu rosto, eu quero fazer uma cor bacana para você, eu quero ver o seu sorriso de transformação, porque muda. O semblante da cliente, eu sei, porque nem sempre você vai agradar todo mundo. Sim. Né? E isso também foi ótimo, o que Deus também falou isso comigo, assim, quando ele construiu isso em mim, foi quando Deus trabalhou a questão da concorrência. Eu não tenho isso no meu coração. Sim, que bom. Não tenho. Mais uma, já é a terceira no meu ranking, tá? Porque tô descobrindo essa coisa toda. Porque em todas as áreas da vida existe essa coisa da competição. E isso não faz bem, porque às vezes aquela que pode, que não combina, às vezes, com o seu perfil, combina com a de outro perfil. Exatamente, é um alinhamento. Sim. É um exatamente. Alinhamento. Você pode, tipo assim, às vezes você vai numa profissional renomada e tal, você vai fazer um corte, não gostei. Não gostei. E isso não tem a ver, muitas das vezes, com a forma dela trabalhar. Tem a ver com o seu gosto. Sim. Né? E também a identificação de profissional, de pessoa. Exato. É todo um contexto. Todo um né? contexto. É a experiência. A gente aprende que é a experiência sua ali do momento. Sim. Né? Não é só vender o serviço do cabelo, é toda a experiência. Então, o que eu aprendi foi realmente isso. Tipo assim, gente, não tem concorrência porque ninguém tem minha história. Então, a pessoa pode ter feito o mesmo curso que eu, mas naquele curso, dentro da minha vulnerabilidade, de repente, de uma dificuldade que eu tenho, que outra pessoa não tem, eu consegui ter um olhar mais clínico para aquilo ali. Sim. Então, eu trouxe uma informação diferente. É onde eu me torno diferente. Melhor? Não sou melhor. Eu sou diferente. E o meu diferente vai encaixar com o desejo de alguma pessoa. Sim. Então, eu pude perceber muito isso no salão. Essa questão da concorrência, eu vi e falei assim, cara, isso realmente não existe. E isso também gerou em mim
essa conexão, porque eu comecei a trabalhar também tranquilo, tipo, Em paz. eu vou fazer o meu Porque, melhor. gente, todo mundo que compete é um incômodo, é um sentimento que não é legal. Né? Essa coisa da competição tem. A gente sabe que existe muito isso no meio esportivo, em várias áreas, né? é, da vida. Mas, de verdade, no fundo, eu pessoalmente não acho algo positivo. Porque dá uma adrenalina, dá uma ansiedade. Eu não acho bacana. Eu acho que cada um tem o seu espaço, né? Nasceu com um propósito e pronto. É só se Exatamente. descobrir, se desenvolver. Se desenvolver. Existe uma competição boa. Vou te falar competição boa. Não é ruim. Isso tudo você vai aprendendo. Sim. A competição, eu trabalhei em vários salões, né? Que teve um momento da minha vida que eu precisei sair. E eu via isso. Eu só dentro do meu salão, sendo Irla, eu não tinha pessoas para me gerar como que fala? O desejo de melhora no sentido assim, era sempre que eu sabia o que eu trazia e o que eu fazia. Que eu sabia e fazia com excelência e tal. Mas existe um mundo fora acontecendo. Então, Sim. quando você tem outras pessoas trabalhando com você, aquilo ali te gera uma boa concorrência. No sentido de que você vai ver a pessoa e fala, opa, ué, então aquilo ali que eu fazia daquela forma, ela faz daquela forma, tem como eu melhorar. Né? Então eu vou fazer também, mas aí você vai ter seu cliente, você não tem que estar de olho no cliente dela. Você só olhou, é uma concorrência boa, entendeu? Aquilo ali te afiou, aquilo ali te estica, te faz querer ser melhor. Sim. Essa é a boa concorrência. Interessante, gostei. Eu falo demais. Não, agora. Aí, quando a sua ficha caiu quanto à concorrência, porque você teve que. Você não conseguiu se manter com o seu salão. Aí eu vou para essa parte aí do status, que foi aonde eu, tipo assim, construí. Foi trabalhada, né? Foi. Tipo assim, aí as coisas começaram a melhorar e tal. E eu peguei e falei, cara, agora, tipo assim, comprei uma casa, né? Na época eu era casada, mas eu pude comprar uma casa, comprei um carro e saí investindo em coisas, assim, pessoais, assim, que me deixavam. E o que aconteceu? Caiu tudo, né? Tudo sucumbiu, porque como eu comecei a olhar muito para mim, eu falei, poxa, agora eu posso olhar para mim, né? Eu sou uma profissional, eu já tenho minha casa, eu tenho meu carro, Então, quando eu, tipo assim, olhei para mim, tirei os olhos de todas as outras coisas. Sim, eu também passei por isso. Aí eu vou trazer de novo, né, que a Bíblia fala, né, que os nossos olhos têm que estar em Deus, né? A gente olha pra gente, a gente... E aí foi embora meu casamento, foi embora, graças a Deus, assim, não foi embora a minha casa pela misericórdia de Deus, mas o meu salão, que era no centro, eu tive que levar para dentro de casa, e foi todo um processo. Aí eu passei, assim, por alguns processos de depressão, na época, crise de pânico. Mas hoje em dia, foi muito difícil. Eu tive que, tipo assim, eu fui realmente muito... Eu fui desconstruída totalmente. Sabe? Aquilo tudo que eu tava... Zerou, né? Uhum. Zerou para começar de novo. Para começar, mas foi importante. Para mim também. Eu tive a oportunidade de rever os valores, os princípios, a oportunidade de conhecer um Deus mais amigo, um Deus pai que eu não conhecia, Deus como pai. Quando a paternidade, o alcance realmente foi maior. Isso aí foi quando eu entendi o que é propósito, quem eu sou. Eu comecei a enxergar a Irla, aí você falou, quem é a Irla? Né? Eu me sentia, aí entra o que eu falei, para me sentir bem e validada, porque eu tinha um filtro de rejeição muito grande, eu achava que eu precisava de coisas externas para as pessoas olharem para mim e ver que eu tinha valor. Aí, nisso daí, mudou tudo. Porque se eu perdi tudo, eu também vi que, tipo assim, muitas pessoas foram embora, que eu achava que não ia. Sim. Aí você vê que não era por você. Não era por você. Status. Era status. E eu me senti um nada, e aí eu comecei a olhar para a ferida. E você olha, né? A Bíblia diz, né, que Deus, ele causa ferida, mas ele mesmo sara. Né? Aí eu pude olhar para as feridas ali, realmente me fazer questionamentos. E eu comecei a trabalhar essas questões, essas feridas de rejeição, de abandono. Eu fui mais a fundo, eu sou curiosa, sempre fui. Aí eu quis entender melhor, eu consegui perceber que se eu não me conhecesse, não visse
realmente, assim, esses filtros, não olhasse para isso com sinceridade, porque a gente às vezes mente pra gente mesmo, Pra só pra gente gente se mesmo. distrair, Exatamente. porque dói, né? Mexer nessas coisas dói. Mas quando eu pude fazer isso, eu descobri, Deus começou a falar comigo quem eu era. Eu me sentia um nada, aí Deus falava, você é nobre. Aí eu falava, não sou ninguém. Aí Deus virava para mim e falava assim, não, você é livre. Então, E a gente pensa, não é possível. quando eu descobri o significado do meu nome, eu sou uma pessoa que eu dou muito valor. Eu acho que Deus conversa com a gente em todas as coisas. Por isso que eu falo que eu não sirvo a religião. A religião é uma base muito importante na nossa vida, para a comunhão, para a sociedade. Tanto é que o meu curso de cabeleireiro eu descobri ali dentro. É super importante, eu não estou falando isso em momento algum. Mas eu sempre falo que o meu verdadeiro encontro foi nesse momento com Deus, um Deus de intimidade. Num momento de solitude, né? Solitude. Que só Aí sobra você e ele. Exatamente. Aí Deus começou a falar comigo. Ele começou a falar, eu não criei igreja, eu criei um mundo e todas as coisas, você está dentro dele. E você é o quê? Você é um espírito que está dentro é um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo. Então, nós somos essa tríade e nós somos o quê? Essa tríade, ela não é separada. É integrativo. É isso aí. É integrativo. Então, tipo, e a tricologia me mostrou muito isso. Eu fico fazendo conexões das coisas, sabe? Sim. A tricologia me mostrou isso. Porque quando você... Foi muito engraçado. Fui estudar tricologia, você vai estudar o corpo humano. Você vai estudar ali como que funciona a sua microbiota e tudo mais. Eu falei, o que tem a ver isso com que meu cabelo tá caindo? Aí você vai ver que o cabelo caindo, ele está muito relacionado, às vezes, a má alimentação, corpo. A fatores emocionais, alma. Né? Corpo, alma e espírito. Muitas das vezes, né, fatores espirituais também que vêm, às vezes, para destruir, que existe a força do mal e nós traz sabemos. essa sensação, não, realmente uma fraqueza, né? Exatamente. Então, eu comecei a perceber em todas as áreas da minha vida que, tipo assim, eu não poderia me fragmentar, porque quando eu fiz isso, porque eu me sentia lá atrás bem casada, uma pessoa da igreja, líder de célula, aí eu vim trazer aí dentro de um padrão. Dentro de um padrão bonitinho. Sim. Mas já viu as pessoas que falam assim... quando eu vou trabalhar, não tem nada a ver serviço com religião. As pessoas separam. Não tem nada a ver isso aqui com... E Deus começou a falar comigo assim, quando você separa, minha filha, a chance de sucumbir é muito grande. Porque você não é um ser separado. É uma cosmovisão. Você tem que ter uma cosmovisão. Aquilo ali tem que estar dentro de você aonde você for. Exatamente. É o seu tempero. É o seu tempero. Billy Graham fala assim, eu acredito que seja Billy Graham mesmo, mas ele essa frase é extraordinária. Fale do amor de Deus, né? Prega o evangelho, se possível for com palavras. Né? Então, eu fui trazendo assim, situações que eu fui percebendo isso. Falei, cara, é verdade. Porque eu sou a Irla. O que Deus tem feito em mim, tem me transformado, isso daí flui na minha alma quando eu me permito me conhecer, quando eu deixo ele trabalhar. Às vezes a gente segura um pouquinho porque dói, aí Deus deixa, né? Porque ele é um pai amoroso, daqui a pouco ele volta, ele dá um tempinho e volta com aquilo ali para você trabalhar de novo. Mas eu pude levar isso para minha vida, a Irla que está aqui. Eu sou cabeleireira, tenho um projeto Desenvolva Mulher, mas eu tenho uma identidade, que eu sou filha de Deus, e ele me falou isso tudo. Ele me falou isso. Eu também passei por isso. Então, tipo assim, eu não tô aqui falando de religião. Eu tô falando de uma experiência, de algo que mudou. Convicção. Não é religião, é convicção. São convicções que o próprio Deus traz no nosso entendimento. Nos permite entender algumas coisas, mas também viver algumas coisas para que possamos aprender. Não é verdade? Exatamente. Aí ele começou a falar comigo a respeito justamente disso, dessas convicções. Ele começou a me mostrar assim que... Aí eu falei, Deus, eu fiz tanto curso com os melhores, eu ia buscar fora, eu queria cursos e mais cursos e mais cursos, e parecia que as coisas não fluíam, o financeiro não fluía, por quê? Aí Deus começou a me mostrar que não tinha a ver com o meu talento.
Tinha a ver com o meu posicionamento, com quem eu acreditava que era. Porque não basta você ser muito bom no que você faz. As pessoas têm que ver em você que você acredita. E quando eu precisava de validação das pessoas lá atrás, elas até viam que eu fazia bem, mas queriam pôr, às vezes, valor no meu serviço, porque elas sabiam que eu não tinha valor para mim. Então, quando eu comecei a perceber o meu posicionamento, isso daí foi mudando tudo. E foi fundamental quando Deus virou para mim e falou: não se põe vinho novo em odre velho. Muda o odre. Senão o vinho vai derramar. O conhecimento vai vir, era o que acontecia. Vinha conhecendo curso, campeão mundial italiano de corte, campeão mundial francês de penteado. Fui para Goiânia, fui para Bahia, fui para Belo Horizonte. Eu investi muito em conhecimento, porque eu amo conhecimento e eu amo o que eu faço. Mas e aí, Irla? Aí eu olhava para trás, Deus, tantos anos, e eu ainda estou aqui. Parece que eu não saí do lugar. Como que pode isso? Aí Deus, a frustração quer tomar conta. Quer tomar conta. E o pior de tudo é quando você ainda vai enxergar a verdade, parece que é pior ainda. Porque você culpar fatores externos é ótimo. Mas quando Deus... Na hora que você assume... né? Isso aí, na hora que você enxerga que eu sempre falo isso. Enxerga e assume a consequência. Fala, pode deixar que é comer... A questão sou eu. Exatamente, é o meu posicionamento. É o meu posicionamento. É o meu posicionamento. Mas dói, né? Ui. Aí quando eu percebi isso, que esse vinho estava sendo derramado nesse odre velho e ele estava indo embora. Sendo desperdiçado. Sendo desperdiçado. Eu falei, opa, então... E isso daqui já foi um momento que eu já tinha, tipo assim, me reconciliado, né, com Deus, voltado assim a me pôr... Essa intimidade, né? A me pôr nesse lugar. E, tipo assim, que as pessoas acham que basta você estar bem com Deus e tudo vai dar certo. Não. Nunca foi assim. Nunca foi. Nunca foi essa promessa de, né? Não, volta para Deus que tudo vai ficar lindo, tudo. Até porque, gente, na Bíblia tem a galeria dos heróis da fé e todos eles precisaram ser provados para serem aprovados. Exatamente. Então, ponto. É uma mentira, né? Mas uma das coisas que eu aprendi foi isso, que, em primeiro lugar, você tem que se conhecer e se permitir a se conhecer. Porque, às vezes, é engraçado, eu estou tentando meio que sair do que Deus vem falando comigo para não ficar uma coisa muito religiosa, mas eu tá indo levando para isso, então eu vou falar. Sim. E uma vez quando Deus... Porque foi assim que Deus foi me ensinando as coisas, sabe? Quando Deus veio me ensinar que... Ele virou para mim e falou assim, filha, o cego... Né, tem um cego, eu não me lembro qual agora, de repente você vai lembrar. Mas Jesus pergunta para ele assim, o que queres que eu te faça? Que eu possa ver. Aí Deus falou comigo assim, ele sempre vai te perguntar o que você quer, mas você que vai ter que falar se você quer ou não enxergar. E muitas pessoas, elas não querem enxergar. Elas não querem realmente, elas querem continuar cegas. Porque existe muito comodismo na dor. Muito. Porque sair da dor também gera dor. Gera dor. Gera uma dor. Isso daí tá tudo conectado. Aí eu tô falando tanto... Se você for ver na psicologia e neurociência, vai falar sobre isso. Isso daí não é algo só espiritual, isso é algo físico, é algo do corpo mesmo. Você fazer esse movimento de ir contra os seus padrões, até o seu corpo responde, né? Que é a dissonância. O seu corpo, às vezes, você está ali travado, está com pânico, é o seu corpo não querendo passar pelaquela situação que está te gerando desconforto, porque ele foi acostumado a vida toda a agir de uma forma. Então, é muito interessante. Muito interessante. Então, Deus veio assim, falando isso tudo comigo, justamente para me tirar daquele vale que eu estava. Assim. Então, ele veio me trazendo coisas. E aquilo ali foi acontecendo dentro do salão. E chegavam mulheres e iam vendo, e eu ia conversando, igual eu estou conversando com você, e a pessoa, opa, e começava também a ficar interessada. E no meio disso, eu comecei a abrir meus olhos e eu fui percebendo, eu tenho que trabalhar mais na questão da mídia do meu salão, tenho que me posicionar nisso. Né? Eu sou empreendedora, eu não sou só cabeleireira, eu sou empreendedora. Então não adianta fazer milhares de cursos se eu não ajo como a dona, eu quero ser dona do salão. Isso foi uma outra decisão. Uma decisão é ser cabeleireira. Posso trabalhar sendo parceira em outro CNPJ. Outra decisão é ser a dona do negócio. Então eu vou ter que também
buscar conhecimento para dona do negócio. Quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Exatamente. Aí eu fui fazer a faculdade de administração. Iludida também, achando que eu ia só estudar e aí a gente vê que não basta só conhecer. Mas isso é muito interessante, que você começa a perceber as suas vulnerabilidades. Sim. Se você não ficar se punindo, né, pegando aquele chicote, não, eu sou burra, eu não sirvo para isso, eu sou muito assim, eu aprendi a ser boazinha comigo e aprendi a me dar o amor. Tipo assim, tudo bem, isso, eu tenho muita dificuldade nisso. Eu tenho dificuldade. Bora assumir. Né? As pessoas têm muita dificuldade nisso. A querer, é o que a gente falou antes e eu acho que a gente já comentou agora, é querer seguir o padrão. Se está dando certo, se está todo mundo fazendo, vamos fazer também. Por quê? Exatamente. Para quê? Porque às vezes aquilo que comporta em você, a gente vê isso até dentro, né? A gente está falando muito de Deus, essa coisa toda, até dentro da própria Bíblia. Tem coisa que dá certo para uns, mas não deu certo para outros. E pronto, gente. É uma questão de aceitação. Sim. E também cada um tem que saber também, é isso que eu estou falando, você tem que saber o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Exatamente. As suas vulnerabilidades. Eu volto a falar sobre a Bíblia. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Você não é... você está aqui agora, você não está dentro da igreja, você não é espírito. Você é só corpo e alma. Claro que não. Você está dentro da igreja, não leva seu corpo. Você é só espírito e alma lá. Você não é um ser fragmentado, você é o todo. Então, tipo assim, quando você consegue construir isso, você vai trabalhar em você como um ser. E eu comecei a ver minhas vulnerabilidades no sentido de, tipo assim, eu faço administração, fui teimosa, estou fazendo administração até um tempo, tá? Que às vezes eu dou uma paradinha, porque aí eu vou concluir outra coisa, mas daqui a pouco eu volto. Mas aí, nesse tempo também que eu parei, foi importante porque eu me descobri na administração. Comecei a administração há 8 anos atrás. Parei, porque eu não me achei. Era uma coisa tudo muito macro, tudo muito para grandes empresas. Falei, por que eu quero isso dentro do meu salão? Eu precisando me desenvolver dentro do salão. Porque a gente gosta de facilitar também, né? Uma coisa mais fácil. Então, assim, e outra coisa, por que esse olhar, né? Eu acho que todo mundo passa por esse teste. Por que olhar o macro e não se ver lá dentro? A gente prefere enxergar o inverso disso. Sim, mas assim, para você crescer, existe uma estrutura, existe uma trilha que você vai ter que caminhar. Sim. Então, tipo assim, eu estava me sentindo comendo uma feijoada, sendo que eu ainda era bebê. Então, eu falei, isso aqui não está me servindo. Foi aonde eu parei e fui fazer outras coisas. Já meio que desisti. Aí, depois de um tempo, quando nesse meio tempo ali que eu busquei conhecimento, porque muitas clientes, né? Uma cliente é mentora, outra cliente é aquilo e tal. De novo, começou a acender a chama de querer buscar esse conhecimento, até mesmo por necessidade do salão, precisar crescer. Sim. E o que eu tinha de informação não era mais suficiente para eu poder crescer o que eu estava precisando. Aí eu voltei de novo para a administração. Aí já ali a grade tinha mudado, já vieram outras coisas interessantes para mim. Aí eu comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, sobre essa questão mesmo de gestão de pessoas. Aí eu fui me descobrindo, falei, cara, eu amo essa questão de gestão de pessoas. Isso é bom, essa parte do desenvolvimento. Eu não sou boa com números, eu preciso entender. Eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho ali dentro do salão um sistema, ele vai me mostrar tudo ali que acontece. É o cérebro do salão. A gente fala que o financeiro é o cérebro e o marketing é o coração. Sim. Então não funciona sem, tem que ter, senão você é sobrevivente, você não é um negócio. E eu fiquei muitos anos sobrevivendo, falei, não quero mais. E é isso, assim, tá? Que bacana, muito diferente. Foi isso que te levou à questão da beleza de um cabelo natural? Então, no meio disso tudo, né? No meio dessa desconstrução da Irla, por isso que eu falo, eu sou o todo. Eu tô achando muito interessante, por quê? Porque essa questão sua, porque você precisou passar por todo esse processo, precisou se desconstruir, construir de novo, tudo começou com você e por você para agora ser através de você. Forte, hein? Forte isso. Muito interessante.
Então, E você reconhece isso. Porque há uma dificuldade das pessoas reconhecerem, mas né? isso aí entra E se permitirem. esse olhar que Deus, quando a minha oração lá atrás, Deus, eu quero ser um odre novo. O odre novo, ele sabe quem é em Deus. Entendeu? Ele sabe Sim. quem é, ele sabe o que está sendo construído. Vem uma convicção fora do normal até. Exatamente. Porque às vezes você olha para aquilo que você está construindo e fala assim, nossa. Você vê que não é por você. Você fala, não, meu Deus, sou se não pequena, fosse Deus, eu estava muito enrolada. É isso aí. Gera isso. Eu penso sim. Eu também. O tempo todo. Eu tenho isso também. Mas é isso aí. A questão do cabelo natural veio nesse tempo meu de me conhecer. Sim. E aí eu me vi com aquele cabelo liso. Usei muitos anos cabelo liso, 20 anos alisando meu cabelo. Mas parece que aquela Irla, eu precisava desconstruir ela. Eu precisava... Tipo assim, ela não era a Irla real. Ela não tinha essência. Menina, eu achei isso tão interessante. Isso mexeu com o meu psicológico, tá? Mexeu. Porque... o que acontece? Se a gente for levar para real, de verdade, por que a gente quer mudar o natural? Sabe o que eu percebi? Eu fiquei me perguntando quando eu comecei a ver seu perfil e dentro dessa área, esse é o seu diferencial, né? É trabalhar para uma aceitação do natural. Exatamente. E isso é muito... Tem pessoas que querem assim, começar a fazer a transição capilar e ela não está preparada. Ela só vi, tipo assim, legal, tá usando cabelo cacheado, vou voltar com meu cabelo cacheado. Sim. Aí chega no salão monte com de a foto gente. de um cabelo cacheado, eu quero meu cabelo assim. Eu falo, o seu cabelo não é assim. Porque o cabelo pode até ser parecido, ter textura parecida, tudo mais, mas não é o seu cabelo. É totalmente diferente. Então você vai se descobrir. E o que eu vejo é que às vezes a pessoa ela cria aquela fantasia que muitas das vezes o marketing coloca. E quando ela vai se descobrindo no cabelo natural, ela rejeita. Então, eu já começo a trabalhar o psicológico dela ali. Eu vou desconstruindo essa ideia que ela está trazendo de um marketing que está sendo jogado. Tipo, será que o seu cabelo vai ter realmente... Nem todo cabelo vai cachear. Tem cabelo que não tem definição. Então, você vai ter que realmente aceitar seu cabelo do jeito que ele é. Aceitando o seu cabelo, você vai descobrir o melhor produto, um corte certo, porque o corte faz toda a diferença no cabelo natural. Sim. Porque o psicológico da pessoa, às vezes, que mantém um cabelo liso, muitas das vezes, é o trauma que ela carrega da infância. O meu cabelo era um cabelo ruim, doía na hora de pentear, meu cabelo, as pessoas falavam que era pichain. Meu cabelo. Então... A minha questão toda foi essa, quando eu comecei a te acompanhar, né, estudar sobre você, porque eu tive que... tem todo um estudo, essa coisa do podcast, né? Já que a gente agora é parceira de apresentação, eu vou compartilhar com você. Você está sendo, nesse momento, você está sendo a Isabel e eu sou a Maria. Então, assim, a gente aprende demais, porque eu comecei a me perguntar por que de não ser natural, porque meu cabelo era muito cacheado. Mas eu tenho traumas, eu tenho histórico, eu tenho marcas, eu tenho uma cicatriz porque eu via o produto lá na vitrine e eu queria que o meu cabelo ficasse daquela forma. Mas eu, assim, criança, né, uns 8 anos de idade, fui lá na conta da minha avó, na vendinha, quando tinha até aquela questão da balança. Minha filha, peguei um negócio que fedia a beça, e passei no cabelo, embolei tudo. Minha filha, eu não sabia que tinha que ter um produto para tirar aquele negócio. O neutralizante. Parecia que era pouco conteúdo do neutralizante. A minha mãe começou a falar, tem um negócio fedendo dentro dessa casa. Tem amônia, a base de amônia. Aí é terrível. Aí eu, para me livrar, né, da situação, subi na beirada do vaso para poder jogar a caixinha no quintal da vizinha, porque era uma gradezinha. Resultado, caí do vaso, cortei a perna, precisou fazer a cirurgia, foi por dentro e por fora, deu um total de 14 pontos. Nossa. Exatamente. Você carrega um trauma aí. Um trauma e uma marca, uma cicatriz por causa do cabelo. Olha que forte. O cabelo, ele é algo muito importante. Então, eu vejo o seguinte, normalmente, como eu disse, eu sou muito de observar. Sim. Uma mulher, quando ela está passando de fase, uma transição,
ou algo muito traumático na vida dela e ela meio que quer esquecer aquilo ali, ela muda o cabelo. É verdade. Ela muda o cabelo, o cabelo ele é um marco para ela. Ela vai mudar o cabelo. E eu percebo isso no salão. E se a pessoa está muito... Eu tenho uma amiga que quem me ensina são as clientes. Eu observo, ouvindo e percebendo as pessoas. Por isso que vem essa questão do desenvolvimento. O desenvolver nisso. Então, é sobre conexão, é sobre troca, é sobre crescimento, envolve tudo, né? Tudo. E aí uma amiga minha, ela vira para mim e fala assim, quando ela tá triste. Irla, preciso cortar meu cabelo. Toda vez que ela tá triste. Já teve cliente de falar comigo assim, Irla, me atende. Eu falo, hoje eu não tenho como, meu horário foi só até, eu tenho outro compromisso. Por favor, Irla, eu tô me sentindo tão mal, eu preciso fazer meu cabelo, e aí. Então, é muito além do cabelo e de só fazer o cabelo, físico. É algo muito também emocional. O cabelo, ele carrega isso, ele tem esse impacto. Então, assim, eu falo cabelo real, Irla cabelo real, por quê? Porque ele é muito além do físico, ele é algo realmente que gera uma identidade. Eu acho lindo, igual eu estava falando, que eu também trabalho com cabelo afro, com cabelo mais crespo, e eu vejo que, e eu vou falar também até da cacheada. Normalmente a gente tem o hábito de deixar o cabelo aqui, ó, quietinho. Sim. Né? Por que não pegar o cabelo? E ninguém faz isso, ó. E o medo de... eu fiquei ridícula agora. E o medo disso? Menina, então, mas ficou, o cabelo, foi bom. Mas o cabelo natural, ó, quanto mais você traz vida para ele e identidade, mais ele... Essa é a Irla. Porque se a Irla fosse uma pessoa muito certinha, ela ia fazer isso. Ela não ia. Então você meio que descobriu um traço meu. Que top. Ficou bonito. Olha que loucura. É uma coisa... Porque mas é porque normalmente, deixa eu explicar aqui para quem tem cabelo natural. Deixa o cabelo, finaliza ele, deixa ele secar quietinho, não mexe. Aí depois que ele secou, meu cabelo tá secando. Que eu te vai uma dica. Aí que você solta ele da raiz para não bagunçar os cachos e amassa os cachos. Aí você faz até sem se olhar no espelho e tá ótimo. Mas se você tá se ótimo aceita, mesmo. Que legal, que bacana. E a gente, de um tempo para cá, a gente vai ver muito, porque teve uma época que o pessoal só alisava. Aí agora pegou tipo uma modinha, nessas transições que você se encontrou. Porque, na verdade, é o natural. É o natural. Mas isso daí, para mim, veio nessa questão da essência. Isso mexeu muito comigo no me sentir a Irla. Aí, quando eu olhava para aquela Irla, ela ia o cabelo liso, ele começava a a palavra é me remeter, essa palavra, remetia, algo assim. Então, muito aquele momento que eu vivi, aquela Irla que precisava de validação, aquela Irla que achava que para ser boa tinha que mostrar que ela tinha o carro, que ela tinha... Então, quando essa Irla foi desconstruída, eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu não quero precisar que os outros falem que eu tenho valor, eu tenho que entender e buscar isso em mim, o meu valor. Não que eu descobri, eu tenho valor. Não, eu tenho que falar isso para mim. Primeiro eu tenho que entender o que Deus fala e eu tenho que falar isso para mim. Então, eu precisei, tipo assim, me aceitar. Eu falei, cara, por que eu não vou usar meu cabelo natural? Porque eu sou cabeleireira e dizem que a cabeleireira tem que andar com o cabelo assim. Isso foi falado comigo no salão que eu trabalhava. Irla, seu cabelo é ruim, você não pode deixar seu cabelo voltar, não. Quando eu pensei em deixar ele voltar. Eu precisei sair do meu salão e trabalhar fora nesse tempo. E falaram isso comigo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de desafios. Se a pessoa falar isso comigo... eu também. Eu sou. Eu falei, como assim eu não posso? Tá aqui meu coordenador que não me deixa mentir. Que no meu cabelo é ruim? Como assim? Eu falei, então calma aí. Aí eu fui na pirraça, falei, deixa eu ver se meu cabelo é ruim mesmo, então. Porque aí eu comecei a ver, falei, cara, mas aí eu comecei a desconstruir o cabelo ruim. Porque, tipo assim, na minha infância eu realmente cresci, por isso que eu alisei achando que o cabelo era ruim, porque era um cabelo armado, um cabelo que ficava horrível naquela época, o meu cabelo em mim, na adolescência. Mas era por quê? Era porque meu cabelo era ruim? Não, eu não tinha informação, não tinha produto. O mercado não trabalhou pra gente. Não. O mercado só trabalhou pra quem tinha cabelo liso. Só pra quem tinha cabelo liso. Então só era bonito, liso e loura. Você só é bonita, lisa e loura. Então vão fazer uma fabriquinha de lisa e loura. E se você não tiver nesse padrão, você é feia. Quem quer ser feio? Quem quer não pertencer? Ninguém. Então a gente se enquadra. Aí isso para mim foi algo assim que me tirou assim... Libertador. Foi libertador. Aí eu comecei a descobrir o meu valor mesmo. Falei, eu tenho valor, né?
Deus, muito engraçado que todas as vezes que eu estou passando por uma vulnerabilidade muito grande, né, que a gente tem isso, a gente tem que estar se buscando, se acolhendo. Aí às vezes eu tô, ai, eu sou doida, nossa, aí eu vou para algum lugar. Teve um evento assim que eu fui, vou rasgar meu coração agora. Foi tem coisas que são íntimas, né? Mas foi um evento que eu fui, que às vezes a gente tem dificuldade para enxergar quem a gente é ou o que Deus está fazendo na nossa vida. E até mesmo o que você, por sua permissão e suas escolhas, você vai construindo, né? Que é um mérito meu também. É um mérito de Deus com a minha permissão, né? Sim, que você quer que eu te faça, que eu enxergue, né? Então é um mérito lugar. Inclusive esse cego aí, ele teve que se movimentar, ele lutou contra uma multidão, começou a gritar. Exatamente. Você tem que fazer alguma coisa. Exatamente, a permissão. Então, eu estava nesse evento e eu cheguei no evento, assim, de um lugar que eu nunca imaginava, tipo assim, o que eu tô fazendo? Meio de um monte de gente que a gente tem isso, mas é porque eram pessoas, assim, que para mim eram muito inteligentes e tal. Meu Deus, vou falar besteira aqui, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu fui no banheiro me sentindo um patinho feio. Quando eu cheguei no banheiro, muito engraçado. A privada e o negócio, assim, lavatório, o lavatório, tudo assim, estava escrito nobre. É o significado do meu nome. Meu Deus. Então, todas as vezes que eu tô assim, Deus dá um jeito de me apontar. Nobre, nobre. Tipo, você é quem eu falo que você é. Não é o que os outros dizem e tudo mais. Se eu tenho um assunto com você que eu saiba, a gente carrega informação, nós somos tesouros, Sim. Histórias têm informações. Tem informações. Né? Então, de repente, eu não tenho aquela língua. Se você é especialista em algo, o Bruno, aqui no podcast, ele fala inglês. Eu acabei de brincar com ele, eu acho que eu nunca aprenderia inglês, porque a minha memória é curta. Então, digamos que eu sou burra nesse aspecto, né? Burra. Né? Mas a gente pode bater um super papo de outras coisas que eu tenho uma certa inteligência, digamos assim. Sim, então, outras áreas. E a gente foi muito criado, de repente, uma cultura, de repente, em dizer que... Eu acho que é cultural. É cultural, né? Tipo Sim. assim, você é burro ou você é inteligente. Não pega a pessoa e vê que todo mundo carrega tesouro, todo mundo tem uma algo expertise. A ser trabalhado. Todo mundo tem, e todo mundo tem um lado burro também. Né? Todo mundo tem. Porque Sim. Ninguém sabe tudo, né? Verdade, é muito interessante. E quando você, assim, se assumiu, as pessoas assustaram? Seus clientes? Quando você começou com essa fala, porque eu ainda preciso, a gente falou, e a gente não chegou ainda no projeto de Desenvolva. Meu Deus, é verdade. Olha só que loucura, a gente tem que falar. Não, na verdade, a gente está estreando aí um podcast, mas não é só um bate-papo, tem um projeto que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, o Desenvolva, ele foi muito engraçado, porque ele foi disso tudo aqui que eu vivia, toda essa história, né? Eu peguei todas essas partezinhas de quem eu fui me tornando, de situações que eu fui ouvindo, de transformações que eu fui vivendo, e comecei a fazer algo assim, né? No meu novo momento do salão, comecei a fazer parcerias, né? Com as meninas, tipo a Luísa Bastos, as meninas assim, a Carol Amaral, e a gente ali começou a fazer essa troca gostosa. Elas também estavam aprendendo com digital, eu também estou aprendendo ainda muito. Elas já deslancharam nisso, eu às vezes ainda me seguro um pouco, mas assim, o conhecimento eu consegui pegar bastante. E eu comecei a ver que aquilo ali estava realmente dando certo, essa troca. Então, quer dizer, o lado profissional, quando a gente faz troca, dá certo. Fomenta o negócio. Fomenta. Eu falei, isso é bacana. Na nossa conversa ali no salão, às vezes de troca de experiência, igual a gente está aqui conversando também, isso é legal. Está me trazendo crescimento, né? Sim. Então, isso é bacana. Eu, depois de um tempo da minha vida, eu não sei se com você foi assim, mas quando a ficha caiu, a gente começa a filtrar melhor as coisas. Sim. E foi quando veio ao meu coração essa vontade de bater papo, de conhecer histórias. Você entendeu? É um tipo de desenvolvimento também. Porque através dessa troca, quando a gente pensa no nome de alguém, né, eu vou atrás desse alguém, do que esse alguém realiza, né? Porque tudo tem um fundamento, uma história. Né? Você falou da sua infância, olha o que você lembrou aí, da sua infância, da espiga de milho, aquela coisa toda. Então,
tudo tem um porquê. Exatamente. Tem que ter, né? Eu sempre falo assim, você não é uma fase. Você não é só a Priscila desse momento. Você é uma história. Uma história. Você é uma história. E essa história precisa ser respeitada, precisa ser analisada, ela precisa ser desenvolvida. Sim, aí quando você me pergunta de onde vem o desenvolver, ele vem da história. Ele não vem de agora. Agora ele nasceu. Mas Sim. ele vem de toda a história. Então, quando Deus me falou isso, aí, quando eu fui juntando essas peças, assim, aí no espiritual, o cliente lá e tal, amiga, e a gente trocava aquela experiência, e eu comecei a ver que gostoso é, e às vezes a gente não tinha esse hábito antes, mas quando eu comecei a fazer, eu falei, eu quero isso para minha vida. Eu comecei a orar e falar, Deus, me apresenta os seus amigos, eu quero conhecer os amigos de Jesus. Então, quando eu comecei a ter essa oportunidade de estar perto de pessoas que não estavam falando de religião, mas estavam falando dessa coisa que arde, que transforma, né? Eu falei, eu quero estar perto. Então, aí a gente falava, poxa, assim hoje eu não estou bem, que aí são pessoas pontuais, que Deus começa a colocar na sua vida. São pessoas que realmente vão estar ali naquele momento, coisa que a gente tem que entender também. Entender também. Porque naquela fase ali que eu estava sendo construída, eu olhava para trás e via as pessoas, de repente, da igreja e falava, poxa, ninguém me deu apoio. E eu falava, Deus, ninguém me deu apoio. Aí Deus virou para mim e falou assim, minha filha, a igreja não são só aquelas pessoas. Olha perto de você quem está. Exatamente. Aí eu olhei, tinham pessoas que eram igreja. Eu falei, realmente, Deus, a gente põe expectativa nas pessoas. E que fazem toda a diferença. Às vezes o resultado que... na minha vida foi assim, o resultado que 2 pessoas trouxe para mim, para minha vida, foi o resultado que a multidão não me deu. Mas normalmente... O retorno, sabe? Jesus fazia o quê com a multidão? Meu Ele dava um Deus. tipo de informação. Sim, aí sabia. Quando ele se recolhia para poucas pessoas era um, e com os amigos era outra ainda. Então a gente tem que saber a separar essas coisas. Sim. Todos são importantes, mas a gente tem que saber... Então, foram desses conhecimentos que Deus veio trazendo para mim. Quando ele falou isso comigo, eu peguei e falei assim, cara, eu quero estar perto dessas pessoas também. E Deus foi me trazendo sementes. Ele falou, filho, eu estou te entregando sementes. Aí fui fazer o Perspectivas. Perspectivas, ele fala muito sobre isso. É um curso, né? É um movimento cristão que fala, que ele traz a Bíblia no plano global, no plano de... cultural, ele vai te ensinar a Bíblia através no olhar da cultura, no olhar da história, não só no olhar religioso. Sim, e nesse desenvolvimento também, né? Isso do tempo, tecnologia, estratégico. Ele mostra como que tem Deus... todo o contexto. Ele é muito estratégico. Jesus tem um momento que ele senta e fala, ele fala assim, qual o homem que vai construir um prédio não senta antes e faz todo o planejamento? Deus é estratégico a todo tempo. A todo tempo. A todo tempo. Então, Deus foi me mostrando tudo isso. Aí eu pego esse monte de informação, aí você fala assim, não cabe dentro. Tanto é que eu falo demais, parece que eu quero passar tudo assim que Deus vai me falando. Não, eu falei, se reunisse tudo. Olha só, eu tenho uma pessoa que é boa na área da administração, ela é mentora. Eu tenho uma cliente que é da mídia. Eu tenho outra cliente e eu comecei a conectar as pessoas. Então, no salão, às vezes nem por mim mesma, às vezes eu estava lá fazendo outra coisa, mas como o salão já tem esse ar de acolhimento, elas começam a se interagir e ali faz a network. E então foi algo assim que o Desenvolve, ele nasceu da minha observação de todo o contexto. Eu só falei assim, se a gente pegar isso e juntar, isso vai dar muito bom. Aí foi aonde eu criei a estrutura do Desenvolve. Eu tinha ido em Caparaó uma época e eu fiquei muito encantada com aquela florzinha ali que eu vi, não sabia o nome dela. E quando eu pensei no Desenvolve, eu falei, cara, eu quero que o símbolo seja aquela flor que eu vi lá. Nem sabia que era, qual que era. Aí eu falo que Deus fala de todas as formas. Aí eu fui buscar, aí eu falei, né, com a minha auxiliar, falei assim, me ajuda aí a achar. Ela era assim, eu só sabia, ela era azul e era um monte de florzinhas. Aí a gente procurou e tal, ela tem essa aqui, a hortênsia. Eu falei, é ela. Sabe quando vi aquela identificada, eu falei, é ela, então agora vamos ver o significado. Porque eu sou bem do profético. Então, se tem um significado que não é legal, então não serve. Então vamos no significado. Ai, meu Deus do céu, então minha situação não tá boa não, porque o significado do meu nome é velha amarga. Mas o que Deus fez com... Transformou a água.
Isso aí. O amargo em doce. Pois é, mas tem aquele personagem da Bíblia também, que a mãe dele tinha dado o nome para ele de dor, e ele fala o quê com Deus? Quem te fala essa identidade é Deus. Exatamente. O pai não aceitou e deu... Normalmente, Deus te chama pelo nome daquilo que o diabo te acusa. Aonde o inimigo te acusa, aonde você se sente igual comigo. O que ele falava? Que eu não valia nada, que eu não sou ninguém, que eu sou burra, Aí o que Deus fala comigo? Você é nobre. É nobre. Aí ele começa a me mostrar e me trazer conhecimentos e me fala, olha aí, como você é capaz de aprender isso. Tudo bem, você pode ser vulnerável nisso, mas isso aqui você está. Então, normalmente, a sua identidade está onde você mais está sendo acusada. Então, mas o que conforta o meu coração é que quando houve o toque da parte de Deus, a água que estava amarga se transformou numa água muito doce. Então. Assim, normal. Viu? Então tem esse realmente o seu nome, porque tem o fator profético dele é a transformação. Transformação. E teve esse tempo na minha vida, né? Agora faz todo sentido. Você sabe que eu descobri isso agora, né? Que eu tô te falando. Aí, tá vendo? Olha, isso é revelação, tá? Amei. Mas aí a gente começou a juntar. Então, aí fui ver o significado da hortênsia. Ela significa devoção, espiritualidade, prosperidade, unidade. Eu falei, uau, cheguei a me arrepiar na hora, falei, mentira. Ela falou, Irla, é isso, olha aqui. Eu falei, meu Deus do céu, ali para mim foi a resposta, é isso mesmo. Eu falei, então esse aí é o símbolo do Desenvolva Mulher. E o nome Desenvolva já era realmente de entender isso, desenvolvimento. Eu tô me desenvolvendo, Maria e Isabel, a gente tá nessa troca. Sim. E aí a gente, ano passado, vai fazer 1 ano agora, que aconteceu o projeto, né? E em um dia Deus me trouxe tudo, veio aquilo, nesse dia, foi tudo no dia. Vai ser assim, 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 assim o projeto, e eu fui escrevendo, eu tenho muito disso, às vezes me vem insights assim à noite, eu acordo e vou escrever. Ou então eu coloco, se eu tiver com muito sono, eu ligo o áudio, isso. E foi assim que surgiu o projeto. Hoje, o Desenvolva Mulher, ele E o primeiro passo, como foi? O primeiro passo foi estruturar isso tudo, né? Aí é onde a administração me ajudou. Eu não sou boa nas finanças, mas o planejamento eu entendo um pouco. De entender a minha vida, me mostrou que primeiro você planeja, depois você constrói. Sim, né? Faz todo sentido. Não adianta você sair fazendo as coisas, atropelando, acaba que eu seguro muito a minha ansiedade, mas assim, tinha que ser algo estruturado. Então, aí eu comecei, aí fiz o cronograma do que seria o Desenvolva, apresentei para as meninas, fui falando ali dentro do salão, como algumas que já vivenciavam aquilo ali, achou, cara, faz sentido e tal, vamos fazer isso mesmo. Sim. E fui falando o sentido do Desenvolva, né? Eu sou idealizadora do Desenvolva, é uma rede de impacto, é um negócio de impacto, mas que o propósito dele não é focado em simplesmente gerar o dinheiro. O foco de um negócio de impacto é você gerar impacto, é você ter propósito. Então, o Desenvolva, o que move ele é o propósito dele. E para mim, o que move um negócio, para mim um negócio só faz sentido se ele tiver alma e se ele tiver propósito. Então, o Desenvolva, ele vem disso. Ele tem isso, ele é um negócio, mas ele tem propósito. Mas tem propósito, eu quero que todas tenham acesso. Então, o Desenvolva tem um encontro por mês, que é um encontro gratuito, onde eu dou oportunidade para várias mulheres. Se eu converso com uma pessoa, eu vejo, cara, isso é legal, leva pra gente. Porque eu quero isso, eu quero desenvolvimento. Eu vejo, opa, você tem informação necessária, isso aqui, leva lá. Então, tem um povo que precisa passar e tem um povo que precisa receber, né? Exatamente. E o que eu comecei, pela minha experiência, aí que entra o que eu estava falando com você antes, que é uma linha tênue, que você tem que estar se vigiando. Porque, às vezes, as pessoas, não por maldade, mas pelo olhar do que está acontecendo, ou do movimento que vem, as pessoas querem trazer muitas das vezes querem... Não é só status, a palavra não é status, a palavra seria performance, que é tudo, né? A gente está nesse momento, Sim. Tudo muito performance. Pode ter, mas tem que ter alma, tem que ter propósito. Então, como é algo que Deus colocou no meu coração, eu tenho que estar toda hora... Eu falo que é um bebê que Deus me entregou e as mulheres trazem as roupas. Aí tem que ver qual roupa que cabe, porque às vezes tem uma roupa que não cabe naquela criança.
Exatamente. Aí eu falo, não, essa roupa aqui não vai ser legal, não tá dentro da identidade dela. Mas a ideia é que a gente desenvolva junto, até o desenvolva. E eu também estou me desenvolvendo. A gente vai fazer 1 ano, eu já cresci nesse 1 ano, muita coisa. Pois é, mas você trabalha com um público específico? Não, desenvolva a mulher. Para quem tem essa visão de que o empreendedorismo, aí entra tudo que eu falei antes. Essa visão, o entendimento que você é corpo, alma e espírito, que o seu negócio não vai deslanchar se você não cuidar da sua alma, porque Nossa, suas crenças limitantes vão te bloquear. Eu vi uma necessidade tão grande disso aqui. Você consegue me entender? É tanto que quando o Bruno convidou um amigo dele, né, mentor, qual o nome, Bruno? O Lelei. Eu fiquei numa alegria de saber que tinha um mentor em Itaperuna. Sabe uma coisa que a gente vê toda hora aqui no TikTok e nas pesquisas, nas redes sociais, e você ter um acesso direto era tipo um sonho. Eu falava assim, poxa, mas aí depois eu comecei a pensar. Eu falei assim, gente, por que não me ver nesse papel também? Não é verdade? Já que eu sou tão apaixonada, porque eu sou apaixonada nessa questão de mentoria, do aprender, do sentar para ouvir. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com a questão do podcast, porque eu gosto de absorver e de tudo isso eu tiro a minha lição, porque eu precisei, eu ainda estou em construção. É muito forte. Transformada, muito forte. Isso. E veio o projeto. E vem desenvolvendo, né, mesmo, fazendo jus ao nome. Sim, sim. E é o que eu falei, ele era um bebê, então o bebê, a princípio, você olha, você ainda não sabe direitinho como que ele vai crescendo, ele vai ganhando ali o formato e tal. A gente começou no formato muito palestra, eu falei assim, não é isso, tá muito... É algo mais, tem que ter mais. Aí eu falo que é temporada. Aí com 6 meses eu fecho, eu faço um ciclo. Aí 6 meses fecha. Eu falei, não, tem que vir mais coisa. Aí eu falei assim, vou colocar uma roda de conversa. A roda de conversa vai ter a troca que eu tanto espero, não vai ser aquela coisa só receber. Eu queria que também viesse, que gerasse isso. E isso só gera quando há uma troca, né? E a gente tem esse... Aí a gente tá também fechando esses 6 meses, né? Que 1 ano, a gente tá fechando esses 6 meses, aí eu comecei a perceber que, cara, faltou um pouco de palestra. Então, quer dizer, aquilo ali não foi totalmente, vamos juntar. Sim. Então, eu vou pegar tudo. Aí, disso daí, me veio outro insight. Que qual foi o insight? Falei, eu vou criar dentro do Desenvolva, porque lá atrás, no formato lá atrás, existe um cartão. Esse cartão é para fomentar o negócio. Existe a roda de conversa, que é gratuita, acontece uma vez por mês, lá na Cowork Elite. É uma parceria que a gente tem com a Cowork. Tem um agradecimento imenso pela Stephanie, mas a gente começou na Renove, que também foi parceria com a Eliana também, Eliana Mota, que também é parceira. Tá vendo? É tipo assim, é todo mundo se movimentando. Tipo, não é só sobre mim, eu sou o canal. É um movimento. É uma rede, literalmente. Então, agora minha ficha tá caindo. A Eliana falou do seu nome comigo também. Sim. Aí continua, prossegue, então, desculpa. Você é convidada. Eu ia te convidar, mas você já tá convidada pela Eliana. E aí tem as mentorias, né? Que no caso a gente fez lá os 6 meses de mentorias online. Aí entra o cartão. Aí no caso do cartão a gente fez tudo bacaninha. Tem o cartão, aí tem o café com negócio, tem o online, a gente faz desconto. Tipo, eu sou cabeleireira, se você tem um cartão do Desenvolva, você vai ter 20% de desconto no meu negócio. Você tem 10% ali com a Gleice ali no Pizza Hub. Então, uma forma da gente fazer com que uma abençoasse o negócio da outra e fomentasse o negócio da outra. Bacana. Bem bacana, e só vai surgindo ideias. Aí, daí surgiu agora a ideia... E as parcerias, né? E as parcerias. Tipo assim, um realmente ajudando o outro, assim, né? E isso é muito legal porque a gente começa a se descobrir, a jogar, de repente, luz no negócio de uma pessoa e ela traz de volta, sabe? Uma coisa que a igreja, isso que eu falei, a igreja ela é muito importante para a sociedade. Falando da igreja,
instituição mesmo. Sim. Uma coisa que eu aprendi servindo na igreja é que, às vezes, eu servia nos bastidores e, às vezes, era dia de eu acender a luz para uma amiga ali. Ela ia, de repente, pregar, eu estava nos bastidores, filmando para ela, fazendo a intercessão que era necessária, facilitando a vida dela ali. Sim. Aí tinha dia que era comigo. Aí ela ia e facilitava a minha vida e me abençoava. Então, é isso que eu falei, que não existe a concorrência. Nós somos facilitadores e a gente vai jogando a luz. Existe o seu momento. Não seria brilhar a palavra no sentido de status, não. O brilhar no sentido, ali, hoje é o seu momento. Então, eu vou te abençoar, vou estruturar ali para você. Amanhã é o dia da pessoa. Então, vamos ali, vamos dar força, vamos estruturar. Gente, o mundo tá desabando lá fora. Faltou luz. Quase que eu achei que estava tudo perdido mesmo, né? Mas como a gente tem um gênio da lâmpada aqui, do Estúdio 5, viu? O Bruno Dortas conseguiu resgatar, salvou, sei lá o que ele fez, arquivou. Só sei que a gente tá com conteúdo salvo e vamos continuar daqui para frente, viu, gente? Irla, a gente estava falando sobre o Desenvolva Mulher. Agora, que negócio é esse do podcast Desenvolva Mulher? Pois é, novidade aí, outro desafio. É um público específico, gostei. Gostou? Uhum. Então, mas isso daí já surgiu justamente ali das mulheres conversando ali na roda de conversa. Isso aí foi muito gerado nessa temporada que eu falei da roda de conversa. Sim. Aí eu falei, cara, tem muito bate-papo bom. A gente tinha que levar isso aí, trazer voz. Mais mulheres precisam ouvir isso para saber o que está acontecendo e vir fazer parte. Essa foi a intenção. E eu sou uma pessoa também muito curiosa, bato muito papo, às vezes entro na loja, converso, vou ouvindo histórias também. E eu peguei e falei assim, vai ficar tão legal se eu começar também a contar história de empreendedoras, a ouvir o que elas estão fazendo, desenvolvendo. E foi daí que surgiu essa ideia boa. E aí muito boa, né? Aí aparece uma pessoa também que gosta de um desafio, né? Que é o Bruno, acredita no projeto. Ele acredita sim. Disponível, né? A nossa experiência é muito legal. Então, quer dizer, não tem como dar ruim, né? São alianças, né, que Deus vai ali trazendo, unindo propósito. Eu creio muito nisso. Creio muito nisso. E você já fez a primeira gravação, já deu início. Ai, gente, eu vou te falar, tá? A vontade é de sair correndo. Engraçado, você queria correr cedo, menina. A gente já tá mais de 1 hora conversando. Como que pode, né? Tem que me enganar, eu falo isso com o Bruno. Ai, meu Deus, eu não posso saber. O Bruno fala que acendeu a luz vermelha, parece que tem Como que é, Bruno? Síndrome da luz vermelha. A síndrome da luz vermelha. Dá uma... Ai, meu Deus, mas agora, minha filha, a gente já está alinhado aqui, essa questão de podcast. Seja bem-vinda, relaxa, o ambiente ajuda e com certeza Deus no controle já deu certo. Obrigada. Né? E eu quero saber mais um pouquinho sobre o Florescer, só para a gente apimentar o assunto, né? Para o pessoal ficar curioso. Fala só um pouquinho, não fala tudo não. Tá, não dá tudo não. Tá. Senão a luz vai cair de novo, porque nem a parte elétrica aguentou a gente aqui. Não aguentou não, né? Não aguentou não. Que legal, adoro. Então, o Florescendo, ele vai nascer justamente nesse intuito de, tipo assim, é o que eu falei, teve a palestra, veio a roda de conversa, aí eu falei, ainda falta mais algo. E o que era esse algo? A roda de conversa, ela traz insights, ela traz ideias, mas a mulher que ainda não se conectou à ideia geral, ela precisa entender assim, que ela é a alma do negócio, mas como assim eu sou a alma do negócio? O que eu faço para poder descobrir isso? Não é à toa que Deus coloca a gente nos apertos, né? A gente é espremido para que a gente, né, gere ali o azeite, o líquido, para que a gente possa... Então, tipo assim, aí eu peguei e falei, gente, eu vou ter que sentar e estudar, olhar para trás tudo que Deus vem fazendo comigo, tudo que dentro do empreendedorismo. Não estou falando Deus só a religião espiritual, não. Eu estou falando dentro do meu conhecimento geral, né? Dentro da questão das finanças e tudo mais. Então, se estruturasse isso para desenvolver uma mulher, sabendo tudo que passou, tipo, eu não me enxergava. Vai dar uma definição para ela. Isso aí, trazer um pouco do que eu vi que foi sendo necessário para que eu me desenvolvesse, para que eu gerasse impulso. E eu tenho mulheres, assim, do meu lado, assim, maravilhosas, eu sei que estão chegando mais, então só tem que gerar força mesmo e criar coisas bacanas. Então vai ter o Florescendo,
Também ano que vem eu quero trazer workshops, porque também, de repente, se a pessoa não quer fazer uma trilha, né, de desenvolvimento, mas ela precisa levar para o negócio dela uma noção de finanças, então faz uma mentoria, né, ou faz uma mentoria de marketing. Por Então, favor. Exatamente. Itaperuna está precisando disso, de um desenvolvimento nessa parte. Porque se a gente quando a gente quer buscar esse desenvolvimento, ou a gente faz online, ou a gente tem que sair da cidade para poder ter esse acesso. E saber que ter esse acesso, e para mulheres, isso deixa a gente muito aliviado. E é muito bom quando a gente aprende junto e vai aprendendo com o outro, que a gente também está observando a outra, isso dá um gás. Dá, né? sim. Então, ali a gente troca, além de você, porque às vezes você faz um curso fora, é ótimo, mas quando você vem sozinha, você meio que se perde. Agora, se você está ali num grupo e são pessoas que você conhece, você está fazendo isso, aí você viu que a pessoa pegou um insight do que ela está fazendo aquilo, foi ali naquele workshop. Vou também começar a fazer isso. Sim. Isso dá, é o que eu te falei de tipo a concorrência sadia, não uma coisa do olhar pro querendo uma competição. Não é essa competição. E é isso, eu acho assim, eu vejo o desenvolvo assim, sabe? Eu tive dia desse, semana retrasada, eu acho, eu tive no Vale Moinho, que é é uma pousada. Eu conheci a dona lá, super bacana, me contou a história do Vale Moinho, eu chamei ela para o podcast, que a gente assina, já vai chamar ela para o Desenvolva. Chama assim. E eu estava lá olhando, lá tem muita hortênsia. Só que uma coisa que eu não tinha observado lá em Caparaó, que a hortênsia, ela nasce de um arbusto. São vários buquês. O cara, foi um insight que Deus me deu. Ele falou assim, esses vários buquês aí são os braços do Desenvolva. É um buquezinho aqui do podcast, é o outro buquezinho ali da roda de conversa, é o buquê do Florescendo. São várias coisas que podem surgir numa rede de impacto. É um ecossistema. Então, pode vir bastante coisa. Pode vir bastante coisa, entendeu? Basta, a gente tem que estar disposto, né? A colocar para frente, aprimorar aquilo ali, ver o que dá certo, ver o que não dá. E é isso. O interessante disso tudo é porque vem logo do princípio. Você já passou pela fase, agora você está em desenvolvimento. Mas o florescer me parece que é algo de uma questão de descoberta, né? Então, assim, eu acho que compete mais a mim, porque eu estou me descobrindo, estou em fase de reconstrução, então eu acho que isso encaixa dentro do perfil, porque às vezes é aquilo que você falou, a pessoa fala assim, você é boa nisso, você é boa nisso, você é boa nisso, e você ainda está perdido quanto à sua decisão. É muito importante quando a pessoa já passou pelaquela situação e ela tem aquele olhar, e foi o que eu vi, eu falei assim, gente, eu estou carregando semente, eu preciso também levar isso para frente, assim como tem pessoas que trazem para mim. Sim, né? Essa descoberta. Você hoje já tem essa convicção. Sim, né? eu o Desenvolva é a convicção de um florescer. Você joga a semente, você não sabe o que ela vai gerar. Tem algumas pessoas, né? Sim, depende da terra, a Bíblia fala, né? Da semente, ela cai na terra, se vai brotar ou não. Eu vejo muito isso na parte da finança. Se você não desenvolve em você, eu li o livro Uma Mente Milionária, fez muita diferença na minha vida. Ele falava sobre o nosso padrão de educação financeira mesmo e o nosso padrão de crenças no financeiro. Como que o que você acredita sobre o dinheiro influencia totalmente na forma com que você vai conseguir construir as coisas. Então, e quando eu li aquele livro, ele me trouxe tantos insights, tantas coisas, eu cresci tanto. Então, eu falei assim, cara, mais pessoas precisam de informações, assim. E quando a gente está perto de outra pessoa, a gente é incendiado a querer saber também. Eu falo, cara, ela tá acontecendo isso porque ela acessou isso aqui. Então, o que eu quero é isso, é também trazer para perto pessoas que... Eu tive épocas que eu precisei quebrar a cabeça para descobrir, entendeu? Mas hoje eu carrego essa semente que eu posso compartilhar. Exatamente. E as mulheres com que mais estão juntas também. Com uma certeza, com uma convicção. Exatamente. E as mulheres que estão perto de mim também têm propósito, também acredito. Então, quem acredita nisso, quem acredita na essência, que quer um negócio com essência, que quer crescer junto, que acredita que estar perto de outras pessoas gera isso, o Desenvolva Mulher tá aí para isso. Nossa, muito bom. E você é a nossa convidada, tá? Olha que gracinha, gente!
E a gente está aqui disposto, né? Porque a gente tem que se colocar à disposição para desenvolver. Não é fácil, né? Não. Tá aqui. Chegou uma amiga minha aqui que ela, né, é mais expert. Como é que fala agora? Fala a palavra. Expert. Né? A gente tem até medo de em brincar construção. com inglês aqui, não, Cara, né? Fica com comigo medo. não vai. Mas e precisa ser tudo muito bem alinhado, senão cai, né? Uma hora cai. Então, assim, eu estou muito feliz, tá? Já aceitei o convite, a gente só vai trocar de cadeira, amiga, que gracinha. E quero fazer parte e que outras mulheres sejam alcançadas. Eu tenho me feito essa pergunta e feito essa pergunta para os nossos convidados, né, Bruno? Com todos eles eu questiono a mesma coisa. Eu falo, gente, vamos ser mais participativo do que está acontecendo ao nosso redor, Sim. dentro da nossa cidade, porque às vezes a gente vai buscar tão longe algo que está acontecendo tão perto. Então, assim, você não imagina o tamanho da felicidade que eu estou com o Desenvolva Mulher, como eu viajei e fui confrontada com o seu perfil lá do Instagram, amada, né? Eu amei, ao mesmo tempo fui confrontada, porque eu fiz alguns questionamentos. Bom, a pessoa que aceita confronto é muito bom. Eu sou desse tipo, mas amo um desafio também. Se me desafiar, aí que eu parto para dentro. Mas foi uma honra, uma alegria. Eu quero que você deixe uma palavra aí final, principalmente porque você tem um público-alvo. Né? Então, eu quero falar para as mulheres, é o que eu falei, a mulher que ela sente que empreender é dolorido, é solitário, vem para perto. Eu já tive essa dor também e eu me permiti me destravar, assim como eu falei, né, a parte espiritual quando Deus olha para a gente, ou quando Jesus olha e pergunta o que a gente quer, quem vai falar que quer enxergar somos nós, né? Então, se você quer viver uma nova fase, um novo momento, vem para perto, que a gente está querendo também desenvolver junto, corpo, alma, espírito e empreendedorismo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém faz nada grande sozinho. Se faz, não é grande. Então é Nossa, isso. Vem para perto, vamos crescer juntas. juntas. Anotar, me manda no zap. Gente, porque agora eu tô assim, né? Eu acho que eu vou escrever um livro, né? Só de frases impactantes. Porque, mas nossa... tem que fazer sentido. Né? Tem que fazer sentido. De ontem para cá eu já anotei 2 páginas. Mas eu acredito realmente nisso. Eu acredito nesse poder mesmo. É o que a Hortência representa, a unidade, esse buquê, como que, né, florindo, como que fica bonito, como que a gente pode fazer coisas. E ser fiado também, porque tem aquela parte também do ser humano, né? Às vezes a gente não quer conviver com pessoas porque dá problema. Mas o problema que dá é o nosso espelho, que a gente se confronta com o nosso lado também. Então vamos deixar ser desafiado, vamos crescer juntos. É isso aí, gente. E a nossa palavra final aqui da parte do podcast Troca de Experiências é gratidão, né? Muita gratidão. Foi um prazer trocar essa ideia com você e ver que outras pessoas também passaram pelo mesmo processo que a gente passou e tudo bem, né? Tudo bem. Que prazer, que honra, né? Você nem parece que tem 29 anos de carreira, amada. Tá bem aberta. Nossa, tem? Olha, que Deus te abençoe, que o desenvolva, cresça a ponto de não caber dentro da cidade, que tome toda a região, nosso estado, por que não? Não é verdade? E só bênçãos, tá? Gratidão mesmo. Meu carinho, meu agradecimento. E a gente vai encerrando por aqui, porque isso tudo é uma gracinha. Tchau, gente!